Primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos ler os 2 primeiros versos nesta abertura. Paulo, vamos juntos? Apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero lembrar o propósito, de nossas aulas. Nós não estamos fazendo um estudo exaustivo nos textos. Aqui mesmo em 1 Timóteo você vai encontrar alguns temas bem polêmicos, que requer uma aula bem mais aprofundada em cada um dos pontos, E não é esse o nosso objetivo, porque o objetivo do nosso curso é uma visão panorâmica dos livros. Então nós estamos desde Gênesis, olhando os livros bíblicos, para ter uma visão do todo. Nesse sentido, nós chegamos à primeira epístola a Timóteo. E essa carta, ela abre um bloco de cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, compõe um grupo de cartas que ficou conhecida como as cartas pastorais. E aí você já percebe a ideia de pastorais, que está ligada ao pastoreio. Então, você vê muitas cartas de Paulo dirigida a igrejas. Então, você tem carta aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses. Então, perceba que é carta dirigida a igrejas de uma cidade. Mas quando você chega na carta de Timóteo, Tito e Tito, são cartas dirigidas a pessoas específicas que estão exercendo o pastorado. Você tem mais uma carta dirigida a uma pessoa, que é a Filemon, mas não é necessariamente no campo pastoral, mas sim uma carta bem pessoal para um relacionamento que estava rompido entre Filemon e Onésimo, que a gente já estudou. Então, Filemon não é considerado bem uma carta pastoral nesse sentido, mas Timóteo e Tito são considerados cartas pastorais no aspecto de estar sendo dirigido a um indivíduo que está, de certa forma, exercendo uma liderança sobre a igreja e lidando com o pastoreio daquela igreja. Então é isso que você tem que ter em mente. Agora Paulo se dirige a uma pessoa que está lidando com o pastoreio de uma igreja. A data em que a carta foi escrita, ela deve ser compreendida aí por volta do ano 62 até o ano 64, que é o período em que Paulo já tinha saído da sua primeira prisão. Para aqueles que estão há mais tempo, vocês lembram que as cartas você consegue encaixar dentro de algumas histórias do livro de Atos. Você pega a carta aos Tessalonicenses, você vai lá no livro de Atos, tem um capítulo que tem sobre a plantação da igreja dos Tessalonicenses. Aí você vê, ele vai para uma outra cidade, você diz, quando ele estava nessa cidade, é que ele escreveu esta carta para a igreja. Essa carta de Timóteo não tem como a gente fazer essa correlação com Atos. Em que sentido? O livro de Atos termina com Paulo em que estado? Me lembra aí. Paulo está como no final do livro de Atos? Como que Paulo está no final do livro de Atos? Em alguma cidade, fazendo o quê? Olha, pessoal. Preso. Paulo termina o livro de Atos preso em Roma. Daquela prisão aí em Roma, Paulo está aguardando a sentença. Paulo escreve as cartas da prisão, que a gente estudou, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, eu tenho a expectativa de ser liberto. E de fato isso aconteceu, ele foi liberto dessa prisão. Então o livro de Atos termina com Paulo preso, e você não tem mais a história de Paulo no livro de Atos, depois dessa primeira prisão. Mas quando você olha para as outras cartas, você percebe que Paulo tinha a expectativa de sair daquela prisão, e isso de fato aconteceu. Paulo saiu daquela prisão, foi absolvido daquele primeiro julgamento, fez algumas viagens missionárias, ele vai na região da Macedônia, provavelmente ele foi até a Espanha, e depois então ele é preso novamente. E aí quando ele é preso já está governando um homem chamado Nero, e ele é morto debaixo do governo de Nero, aproximadamente aí por volta do ano 67.
Então é nesse intervalo, pós primeira prisão de Paulo, libertação dessa primeira prisão, até que ele fosse preso novamente, que ele escreve Timóteo e Tito. A segunda carta que ele escreve a Timóteo é quando ele está preso novamente. E aí ele diz: o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então a segunda carta, ele está preso novamente e aí ele vai morrer, é a carta derradeira. Mas a primeira epístola, ele ainda está livre depois de ter ficado preso um tempo. Perceba que o verso 3 localiza para a gente um pouco desse contexto. Olha lá o verso 3, vamos juntos? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Então Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou escrevendo a carta a você, porque quando eu estava de viagem uma Macedônia, eu disse que você deveria ficar em Éfeso. E agora provavelmente Paulo chega na Macedônia, então ele escreve para Timóteo que está em Éfeso, dando as orientações. Então essa é a imagem que você tem que estar na mente. Paulo está escrevendo a um jovem, conforme nós lemos na abertura da escola dominical. Nosso irmão Leonardo mostrou para nós o encontro que Paulo teve com Timóteo. Abra lá em Atos 16, para você ver um pouquinho quem é Timóteo, né? A pessoa que vai receber essa carta de Paulo. Olha o verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então o primeiro encontro de Paulo com esse Timóteo se dá durante essa sua jornada, conhecido como o início da segunda jornada missionária. Paulo sai de Jerusalém após debater sobre circuncisão, tem a briga dele e Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos, e aí Paulo e Barnabé têm uma divergência. Então Barnabé vai com João Marcos para uma região, Paulo vai para uma outra região, e ele precisa ter pessoas ao seu lado, já não tem mais Barnabé. Então ele acha esse jovem chamado Timóteo e o chama para esta jornada missionária. Perceba que o verso de número 2 mostra o testemunho de fé de Timóteo. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então os crentes já daquela região davam bons testemunhos de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era filho de pessoas que estavam compromissadas com Deus. Deixa aberto aqui e vá lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o capítulo 1, para você entender, né, quem é Timóteo. Olha o verso 3, Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando as tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Olha agora a descrição que ele vai dizer dessa fé. A mesma habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Então perceba que Timóteo teve uma avó que cria em Deus, uma mãe que cria em Deus, e ele também herdou isso, aprendeu isso, e Paulo está dizendo disso. Então quando Paulo chega lá em Derbe, em Listra, Paulo encontra um jovem que aprendeu com a sua avó, aprendeu com a sua mãe, alguém que conhece bastante do Senhor. Curioso que ele era filho de um casamento misto. A sua mãe era judia, mas o seu pai era gentil. E Timóteo não tinha sido o quê? Circuncidado. Provavelmente, exatamente por causa do pai. Então Timóteo era um gentil e judeu ao mesmo tempo. Gentil no sentido de nascer de um descendente gentil. Mas judeu porque um deles era judeu. E à luz de 1 Coríntios 7, se um fosse, era suficiente para que o outro fosse considerado. Diante dessa cena, você encontra uma ação de Paulo extraordinária. Quer ver? Olha o versículo de número 3. Do Atos, né? Volta para Atos 16. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, que Timóteo, então, entrasse para a jornada missionária. E por isso, circuncidou
por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. O que é curioso aqui é que Atos 15 foi um concílio que tratou de qual assunto? Me lembra aí. Atos 15. Sobre circuncisão. Tinha um grupo de judeus que queriam obrigar gentios a serem circuncidados. E Paulo não aceitou isso. Paulo debateu com eles, não conseguiu resolver, levou a questão para o grande concílio, o concílio dos apóstolos. Os apóstolos e presbíteros reunidos, o primeiro grande concílio da igreja. E aí todos eles falaram, Paulo, Pedro, Tiago, argumentaram e chegaram a uma decisão. E qual foi a decisão do concílio? Precisa circuncidar o gentio? Sim ou não? Não, não precisa circuncidar o gentio. Paulo sai com as cartas de autorização, com essa resolução. Paulo chega numa cidade, encontra Timóteo, chama Timóteo para ir com ele na jornada missionária. E o que Paulo faz com ele? Circuncida. Aí você diz, não entendi, né? Ele tinha tudo para não circuncidar. Ele tem uma resolução do concílio favorável a não circuncidar. O que está por detrás disso? E é curioso que nessa jornada ele vai encontrar Tito. Tito é um gentil, não tem nenhuma vinculação, não tem nem mãe nem pai judeu. Paulo diz, eu não deixei ninguém circuncidar Tito quando queriam circuncidar. Percebe Paulo agindo diferente? Com Timóteo ele circuncida, com Tito ele proíbe que alguém circuncida Tito. E a resposta para isso está exatamente no fato de que Timóteo, um dos pais era judeu. Porque um dos pais a mãe era judia. Então Paulo diz, eu posso circuncidar Timóteo, não como um elemento religioso, mas como um caracterizador da sua cultura. Paulo nunca proibiu um judeu de ser circuncidado. O que Paulo sempre dizia é, isso de circuncisão, depois que Cristo veio, não tem mais o valor religioso da purificação, daquela série de coisas. Isso é só um fator cultural. E o que Paulo não estava disposto? A ficar brigando, a criar embaraços para a pregação do evangelho por fatores culturais. Então ele diz, eu vou pegar Timóteo, vou viajar com ele. Ele tem pai gentil, tem mãe judia, vou chegar em determinada cidade, vou encontrar judeus, e o povo vai ficar dizendo, mas Timóteo não é circuncidado. Então ele diz, simples, vamos circuncidar Timóteo, porque não está fazendo isso com um elemento religioso, mas como um elemento cultural. Já com Tito, se circuncidar, então aí a gente está tendo uma obrigação religiosa, porque Tito não é judeu. Ele não tem que se tornar judeu para fazer parte do povo de Deus. Então é isso que às vezes a gente se perde na pregação do evangelho com os elementos culturais. A gente tem que entender o que a manifestação cultural significa em determinados contextos. Então o mesmo Paulo ele dá conselho diferente. Para Timóteo ele circuncida, para Tito ele não circuncida, porque por detrás dessa ação tem elementos diferentes por detrás. Paulo então circuncida Timóteo e faz toda a jornada missionária com esse jovem. Olha o verso 4 do capítulo 16. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E ele levou as decisões, dizendo, não pode obrigar o gentio a circuncidar. Isso também é uma forma de Paulo ensinar que ele nunca estava brigando por interesses pessoais. Normalmente as pessoas dizem, também ele está fazendo isso porque ele gosta desse jovem Timóteo. É por isso que ele quer que todo mundo não circuncida. Não, ele pega Timóteo, já que ele é judeu, circuncida ele. E pega Timóteo e faz Timóteo junto com Paulo levar a carta, dizendo, não precisa circuncidar os outros. Então isso é bonito a gente entender, como que às vezes a gente abre mão de direitos nossos para o bem do reino, para o crescimento do reino. Então esse é o jovem que Paulo conhece, o chama para perto e se torna um dos maiores companheiros de Paulo.
Timóteo é formado debaixo de um ensinamento de Paulo. Timóteo não aprendeu a fé com Paulo, ele aprendeu com a sua avó e com sua mãe. Mas ele foi moldado depois por Paulo, foi discipulado por Paulo, aprendeu a ser uma liderança com Paulo. E Timóteo era jovem, era novo, em comparado com a idade de Paulo. Paulo vai várias vezes olhar para esse jovem como aquele que está num processo de formação e precisa ser amparado e ajudado. Dos que acompanharam Paulo, Timóteo talvez seja aquele que mais próximo do apóstolo Paulo esteve, ao ponto de quando Paulo está para morrer, ele diz: vem depressa, Timóteo, vem antes do inverno, porque na época do inverno as navegações ficavam prejudicadas em algumas regiões, e Paulo sabia que provavelmente não ia durar depois do inverno, ele morreria antes, naquele intervalo de tempo, e ele quer ver Timóteo. Timóteo é alguém muito próximo do apóstolo Paulo. E gente muito próxima recebe tarefas muito pesadas, né? E Timóteo é alguém que Paulo vai dar algumas tarefas para ele. Qual que é o objetivo da primeira carta? Volta lá para Timóteo capítulo 1 então. Então a gente resumiu um pouquinho quem é Timóteo. Quem é Paulo nem precisa, a gente já conhece muito sobre ele. Agora a gente vai entender o propósito que Paulo tem de deixar Timóteo nessa cidade. Verso 3, vamos juntos? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então ele deixou Timóteo em Éfeso, porque tinha que combater os falsos profetas que estavam em Éfeso. Talvez eu poderia ter começado a aula perguntando qual que é uma das principais funções de um pastor na igreja. E aí você poderia dar várias respostas. Mas talvez a principal função do pastor esteja exatamente em combater os falsos ensinos que podem chegar sobre o rebanho. E é por isso que Paulo desloca Timóteo para Éfeso, porque ele tem que enfrentar os falsos profetas que estão causando danos na igreja de Éfeso. Lembra que Éfeso é uma cidade importante, uma cidade que Paulo já tinha escrito uma carta à igreja de Éfeso. Paulo já tinha escrito uma carta para eles. Quando Paulo estava para ir para Jerusalém, antes dele ter sido preso na primeira prisão, abre rapidinho lá em Atos capítulo 20, você vai ver a mesma cidade de Éfeso, e Paulo conversando com a liderança de Éfeso. Isso tudo antes dele deixar Timóteo, né? Tem um discurso, a gente não vai ler o discurso todo, ele é muito rico de detalhes, a gente já fez isso quando a gente olhou a carta aos Efésios, mas só para você lembrar do contexto em que se dá tudo isso. Atos 1, verso 17, de Mileto, Atos 20, verso 17. De Mileto, então ele está numa viagem, não dá tempo dele ir a Éfeso, ele para em Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso, e os presbíteros vão até lá. E aí Paulo está indo para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai ser preso, vai ficar preso durante muitos anos, que é aquele período lá do final do livro de Atos. E aí ele tem que orientar eles algumas coisas. Olha o versículo 28, por causa do nosso horário. Atendei por vós, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então ele está dizendo para os presbíteros: tomem cuidado da igreja que é de Jesus. Verso 29, eu sei que depois da minha partida, Paulo diz, eu tenho certeza que vai aparecer lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. Versículo 30, que dentre vós mesmos, ou seja, dentro do próprio grupo de liderança, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O que aconteceu? Se cumpriu exatamente isso aqui. Paulo ficou preso, a igreja de Éfeso recebeu a carta de Paulo,
e falsos profetas estiveram causando danos na igreja, falsos líderes, falsos ensinamentos. Paulo está viajando para a Macedônia. Paulo pede então que Timóteo fique em Éfeso com o intuito de admoestar aqueles que estão ensinando errado. Então ele vai para a igreja de Éfeso com a autoridade apostólica de Paulo para colocar em ordem a igreja que estava sofrendo com os falsos ensinamentos. O primeiro século estava cheio de falsos ensinamentos dentro da igreja. Então esse é um mal que sempre acontece sobre a igreja. O embate das heresias sobre o povo de Deus, e a liderança da igreja sempre tem que estar atenta. Então Paulo escreve para isso. Olha o verso 18, lá da primeira carta a Timóteo. Capítulo 1, verso 18. Então ele diz: Timóteo, você está aí para admoestar certas pessoas. Interessante que ele usa a expressão certas pessoas. Ele sabe quem são. Tem algumas pessoas aí que você precisa admoestar para que eles não ensinem coisas erradas. Olha o capítulo 1, verso 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Qual que é o dever que ele encarregava Timóteo? Vamos juntos? Segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ele agora nomeia dois desses falsos que causou dano no povo de Deus, Himeneu e Alexandre. Himeneu e Alexandre. Paulo diz: os quais entreguei a Satanás. A ideia de entregar a Satanás é a ideia de discipliná-lo, de tratá-lo como descrente. É assim que ele ensina a igreja de Corinto, né? Então perceba que pessoas naufragaram na fé e estão causando danos. Paulo está encarregando Timóteo de fazer o quê? Combater o bom combate, muito consciente da verdade que recebeu. Olha o capítulo 3, verso 14. De novo você encontra os objetivos da carta. Paulo está dizendo na carta por que ele está escrevendo. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Paulo tem como projeto ir lá. Ele diz: eu estou escrevendo estas coisas, porque em breve eu quero ir aí em Éfeso. Tá, mas e aí? Enquanto Paulo não vem, o que a gente faz com a igreja que está cheia de falsos ensinamentos? Paulo está dizendo, para que, se eu tardar, vamos juntos? 3,15, para que se eu tardar, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a carta é uma antecipação de ensinos que Paulo daria se Paulo estivesse aí. Mas Paulo está dizendo, pode ser que eu demore, e a igreja está sendo atacada, e a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então eu estou escrevendo para que você saiba como que a igreja deve viver. Por isso que ele escreve a carta a Timóteo nesse sentido. Os estudiosos pontuam que Paulo escreve a Timóteo, mas essa não era uma carta privativa, assim, Timóteo deveria ler meio que escondido das pessoas. Lê lá na sua casa, Timóteo. Não é bem essa a ideia. É a ideia de que Timóteo deveria ler essa carta diante da igreja, para que validasse a autoridade de Timóteo. Algumas coisas aparecem na carta. Uma delas é a saudação, né, o início. Olha lá como é que Paulo se apresenta. Vamos juntos? Paulo. Vamos juntos? 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo não precisa falar assim com Timóteo, eu sou apóstolo. Timóteo sabe, Timóteo é filho na fé.
Paulo usa muito esse título de apóstolo quando ele está sendo questionado. Então ele está usando aqui, e eu concordo com a linha desses estudiosos, porque é uma carta formal, dirigida a Timóteo, mas para ser lida diante da igreja. De que Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, fez o quê? Encarregou você, Timóteo, para fazer isso, 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 isso. Lembra que na carta Paulo vai dizer em um determinado lugar assim: ninguém despreze a sua mocidade. Porque Timóteo era jovem, e tinha pessoas que questionavam isso. Tinha pessoas bem mais velhas, mais experientes, mais vividas na igreja, e diziam: ah, não, isso aí é um jovem que está aqui. O jovem quer me dar lição de moral, quer me ensinar? Então a carta é um fortalecimento. Lembra que Timóteo tem uma personalidade um tanto quanto que tímida. Na segunda carta, Paulo vai dizer: coragem, Timóteo, você recebeu sob imposição de mãos do presbitério autoridade para você exercer. Você não está aí colocado por um arranjo, você tem autoridade de Deus para exercer, porque ele vai enfrentar falsos profetas, falsas lideranças. E aí Paulo escreve essa carta nesse sentido. Então é uma carta que a igreja está tomando ciência dos deveres que Paulo está dando a Timóteo. E diz: até a minha chegada, Timóteo tem autoridade para fazer isso aí, colocar em ordem as coisas. Olha o final da carta, 1 Timóteo capítulo 6, verso 20, ó. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Vamos juntos agora? A graça seja com quem? Convosco, é plural, não é só com Timóteo. Percebe? Quando ele termina, ele manda uma saudação para todo mundo: a graça seja convosco, a graça seja com vocês. Está se dirigindo a Timóteo, mas faz uma saudação a todos, a todos. Vamos então olhar um pouquinho da carta, né? Como eu disse, uma visão panorâmica. A gente já conseguiu entender muito se a gente pegar o propósito. Quando a gente faz essas associações do propósito, você já começa a ler o texto enxergando isso o tempo todo. A gente viu que isso apareceu no capítulo 1, isso apareceu no capítulo 3 e tudo mais. O que esses falsos profetas estavam fazendo, esses falsos mestres? Olha lá 1:3. Paulo diz: não ensinem outra doutrina. Quais as características dela? Olha o verso 4, vamos juntos? Vamos juntos? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então esses líderes ficavam debatendo fábulas e genealogias sem fins. Os judeus têm alguns livros que a gente chama de pseudepígrafos, ou livros apócrifos, que vão descrever várias coisas. Não são livros inspirados, nunca foram aceitos pelos judeus, e sempre foram vistos como os livros falsos, livros de especulações. Então você tem as histórias bíblicas e você tem as lacunas. Não conta tudo sobre Abraão, não conta tudo sobre Enoque. E aí se criou fábula sobre: Enoque aconteceu isso e isso com ele, e tal coisas. É bem provável que seja essas obras que Paulo está dizendo. Eles ficam nessas coisas que não têm fim, essas especulações. As genealogias, lembra que os judeus tinham muito que provar de que tribo ele vem. Mas houve uma dispersão dos judeus quando houve o exílio. Eles foram para a Babilônia, outros ficaram, houve misturas de raça. Você não tinha como mais provar que tribo você é. Quando você vai para o Novo Testamento, você não tem mais dizendo judeu da tribo de Benjamim, da tribo disso. Há uma mistura disso. E eles precisam muitas vezes ir atrás disso. Não, eu fui gerado disso, então são os livros de genealogia sem fim. Paulo vai dizer: tinha esses debates inúteis na vida da igreja. Há alguns debates que são inúteis na vida de uma igreja. Parece sabedoria, mas não tem. É coisas que vêm se postergando ao longo de toda a história da igreja. Então Paulo está dizendo: Timóteo, não se envereda por isso. Enveredando por isso é que muitos naufragaram.
afundaram. Então Paulo está trazendo esse aspecto para a sua exortação. Olha o verso 5. Para que ele estava fazendo isso, né? Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar-se por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então você pega um grupo de pessoas que estavam lidando com o Antigo Testamento, por isso que ele usa a ideia da lei, e pessoas que não entenderam a lei, estavam fazendo severos ensinamentos sobre algumas coisas que eles nem entenderam. Perceba algumas coisas que os falsos vão fazer. Olha lá o capítulo de número 4 de Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. E aí tem algumas coisas que eles estavam ensinando, que proíbem o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças e pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então essas são algumas das severas asseverações que eles estavam fazendo sobre ensinamentos da palavra de Deus sem compreender. No Antigo Testamento tem alguns ensinamentos sobre alimentos, mas a própria lei apontava para Cristo, e Cristo veio, cumpriu a lei em nosso lugar, tornou aquilo puro e todos poderiam desfrutar, mas eles ficavam fazendo afirmações muito pesadas, baseado em textos fora de contextos. Então perceba que falsos profetas precisam ser combatidos, porque falsos profetas ensinam coisas que não ficam só na mente, ensinam coisas que vão para o comportamento de pessoas, ao ponto de terem gente lá que não queria casar, porque alguém tinha dito que isso era pecado. E aí Paulo está dizendo, isso é uma característica do ensino de demônios, outros que estavam deixando de comer determinadas coisas. Então Paulo coloca Timóteo para confrontar isso, para fazer com que esse indivíduo pudesse trazer conhecimento verdadeiro para as pessoas. E o que ele deveria fazer nesse aspecto? Olha lá o capítulo 4, verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então ele está dizendo, como que você vai se livrar disso, né, Timóteo? Rejeita essas fábulas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade. E aí verso 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Talvez você é da área da saúde, você diz, não, o exercício físico é de muito proveito. Paulo que está dizendo que não é, tá? Não, calma que é. A Raquel que acabou de se formar já ia brigar comigo, calma. O ponto todo é comparado a quê? É isso que Paulo está fazendo. O exercício físico é muito importante para o corpo. E ele está dizendo, tá, e a piedade? É importante para quê? Para coisas eternas. Então ele, talvez para a nossa geração, o ensinamento seja, o quanto que você gasta de tempo no exercício físico e deve continuar fazendo, não é errado não, é bom. Tá, mas e para aquilo que é mais importante, você tem se atentado para isso? Você tem exercitado a piedade? Tem exercitado espiritualmente?
Se algo acontece no corpo, você precisa fazer exercícios físicos para melhorar a sua saúde, e espiritualmente você acha que você precisa fazer o que para melhorar a sua saúde? Exercícios devocionais. Senão você vai ficar entravado, que fala? Entravado, né? Entrevado, obrigado. Vai ficar gordo, não, gordo não tem problema você ficar não, vai ficar gordo. Percebe uma série de coisas espiritualmente que você vai perder se você não exercitar na piedade. E Paulo está pegando exatamente essa figura e dizendo, isso que é tão importante para o corpo é nada comparado com aquilo que é importante para a eternidade. Então, exercita-te na piedade. Então, cuide do seu corpo, da sua saúde, mas cuide da sua alma. Há muitas pessoas que estão cuidando só do físico e não estão cuidando da sua alma. Paulo está dizendo, cuida destas coisas. Verso de número 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Olha o versículo de número 11. Ordena e ensina estas coisas. Paulo está dizendo, faça isso. Verso 12, aquilo que eu disse, ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Lembra? Ele está querendo ir lá. Ele diz, Timóteo, até eu chegar aí, leia o máximo que você puder. Aplica-te à leitura, aplica-te à exortação, aplica-te ao ensino, a ensinar pessoas a aprender. Então nós precisamos ter isso. A gente está falando de um Timóteo que tinha Paulo, que aprendia com Paulo, e Paulo está dizendo para ele, você precisa crescer, exercitar, e essas áreas são muito importantes para a nossa vida, porque senão não tem como enfrentar os falsos profetas, não tem como enfrentar se nós não estivermos fortalecidos espiritualmente para esta missão, Então esse é o grande embate aí da carta que Paulo faz. Volta lá para o capítulo 1. Paulo faz uma fala sobre quem ele é, sobre quem é Paulo. Verso 12, do capítulo 1. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me concedeu fiel, designando-me para o ministério. E aí ele vai fazer uma retrospectiva, dizendo que no passado ele era um blasfemo, um perseguidor, insolente, mas ele obteve misericórdia, e agora ele é aquele que pode dizer que nele se manifestou a graça de Deus. O pior dos pecadores foi transformado. Ele está dizendo, então eu tenho o privilégio disso, e essa glória deve ser dada a Deus. Diante disso, então ele encarrega Timóteo a fazer essa jornada apostólica aí. Então Timóteo é mais do que um pastor em Éfeso. Timóteo é um representante de Paulo até a chegada de Paulo. E tem uma carta dando validade para que ele chegue e mude o que tem que mudar na igreja. Porque a igreja precisava mudar um monte de coisas. Precisava enfrentar algumas pessoas que eram falsos líderes dentro da igreja. E Timóteo precisa fazer isso com autoridade. Capítulo 2, Paulo começa a entrar nas questões relacionadas a como que a igreja funciona então. Como que a igreja vai ter que funcionar? Paulo fala aí de que eles deveriam orar por pessoas. Olha lá o capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. Independente da ideologia, independente de quem seja, é função da igreja orar para que eles governem bem. Não é orar pelo indivíduo em si, orar pelo aquilo que ele ocupa. A função que ele exerce é importante. Então precisa ser acompanhada das orações da igreja. Paulo está dizendo isso. Lembra, Paulo tinha estado preso por Roma. Era normal que muitos cristãos criassem essa mentalidade, a gente não tem que se submeter às autoridades, porque algumas delas têm inclusive feito perseguição. Paulo ficou preso um tempão. Não, Paulo está dizendo, ore por todos que estão investidos de autoridade, ore para que nós vivamos vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito.
Que a autoridade faça isso, né, para que nós possamos viver dessa forma. Verso 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E aí ele vai continuar mostrando algumas coisas relacionadas com oração. Verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que nós podemos orar? Porque existe um mediador, um único mediador, e nós o conhecemos. Não existe relação do homem com Deus direto. Não existe essa relação. A relação do homem com Deus é impossível por causa do pecado. O pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Sempre precisa de um mediador. O problema é que só existe um único mediador. E o mediador é Jesus Cristo. E o único que conhece o mediador são os cristãos. Os demais têm outros mediadores nessa relação com a divindade. Paulo está dizendo, então nós devemos orar por eles. Porque eles não podem orar por si só. Um descrente, alguém que não crê em Deus, não consegue ser ouvido por Deus por ele mesmo. Então nós precisamos interceder por eles. Porque nós conhecemos um mediador que vai levar as nossas orações, que é Jesus Cristo, o único mediador. Então Paulo fecha com essa ideia aí. Olha o capítulo 2, verso 8. Paulo vai falar como que os homens devem orar. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Ele vai dizer, você tem que orar e o seu coração tem que ser propício com aquilo, né? Não pode ser falso, hipócrita. E aí ele vai falar das mulheres, lembra? Ele está colocando ordem na igreja. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Verso 11, vamos todos? Todos? A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aqui está um daqueles assuntos que eu falei, que vale um estudo só sobre isso. Então é um assunto bem amplo, né? Não tem como eu fazer isso hoje na aula panorâmica. Mas um dos problemas da igreja de Éfeso, e lembra que Éfeso tinha um templo a uma deusa, era um feminismo dentro da igreja. E Paulo está dizendo, eu não permito que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem. No cristianismo, há uma visão de complementaridade, não de igualdade. Igualdade no sentido ontológico. O que é ontológico? Do ser. Homem e mulheres são seres iguais, têm os mesmos valores. Ambos são imagem e semelhança de Deus, criados por Deus. Mas eles têm funções diferentes. Deus fez homem e fez mulher. Deus não fez dois homens, Deus não fez duas mulheres. Deus fez seres diferentes para exercerem funções que se completam. Então essa é a ideia da complementaridade. Seres diferentes que se completam. Nessa complementaridade, funções diferentes vão acontecer dentro da casa e vão acontecer dentro da igreja. Maridos são os cabeças da esposa, a esposa deve ser submissa ao marido. Na igreja, as autoridades da igreja são homens e não mulheres. Isso não diminui as mulheres, isso só é função diferente. Função diferente. Assim como nós não temos como dar a luz a um filho, não tem como a gente dar a luz em si ao filho. Então a gente é pior do que as mulheres, porque a gente nunca vai ter um ser vibrando aqui dentro. E olha que a gente aguenta dor muito mais que mulher, tá? Posso ouvir um amém, irmãos? Que isso? O ruim é que as mulheres são todas unidas. Os homens não. Os homens, quando alguém ousa enfrentar, eles saem fora, não apoiam, não. Percebe? São funções diferentes. Isso não nos torna menores, porque essa bela imagem, né, de gerar filhos não acontece em nós, acontece através de nós, mas não em nós. Isso acontece com mulheres, funções diferentes. Então, funções diferentes não significa mais importante ou menos importante. Isso é um coração pecaminoso que interpreta assim. A gente acha que quem exerce uma função de liderança, ele é mais importante.
E não é assim. Dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo poder, a mesma glória, mas eles têm funções diferentes. Quando eles resolveram se manifestar ao ser humano, pessoas fizeram coisas diferentes na Trindade. O Pai nunca morreu na cruz, nunca se encarnou, nunca viveu entre nós. O Filho fez isso. Então o Filho é inferior ao Pai. Não, ambos são iguais em glória. O Espírito Santo nunca tomou forma de gente encarnada. Então ele é inferior a Cristo. Não, são funções diferentes. Esse aspecto da Trindade reflete em seres criados à imagem e semelhança dele. Deus criou homem e mulher, e para que fosse a imagem e semelhança, tinha que ser pessoas iguais com funções diferentes, porque é assim que Deus é intratrinitário. E assim se dá. E aqui Paulo está então regulamentando essa questão. Quem vai ensinar com autoridade na igreja? Homens. Paulo está dizendo, eu não permito que as mulheres ensinem e exerçam autoridade. Ele não está dizendo que uma mulher nunca possa ensinar. Ele está pensando na ideia do culto. Então, no culto, as mulheres não ensinam. Quem prega é o pastor. Quem prega são os presbíteros e não mulheres, por causa dos motivos que ele vai dar aqui. E aqui é importante você atentar para essas razões. Dá uma olhadinha aí. Porque se ele tivesse argumentado e ter dito assim, por que a mulher não tem estudo? O dia que a mulher tiver estudo, resolve. Hoje a mulher tem muito mais estudo que homens. Seria um elemento cultural. Porque as pessoas não ouvem mulheres. Então, o dia que a sociedade mudar a sua visão machista e ouvir mulheres, então ela pode ensinar. Se o argumento fosse cultural das proibições, os considerandos, então isso seria simplesmente circunstancial. O problema é que os motivos pelos quais Paulo diz que mulheres não podem ensinar com autoridade são motivos teológicos. Pode ir para qualquer cultura do mundo, pode mudar a cultura que for, esses motivos continuam existindo. Dá uma olhada, quais são os motivos? Porque primeiro, vamos juntos? Porque primeiro, formado Adão, depois Eva. O argumento da criação, como que Deus criou? Primeiro Adão, depois Eva. Então, por isso, deve ser submisso. Por isso, mulher não deve ensinar. 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por causa de como entrou o pecado no mundo. Segundo a razão teológica. Todavia, verso 15, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e sacrifício e santificação, com todo bom senso. Então, um dos grandes problemas que Timóteo tinha que enfrentar era o fato de mulheres ensinarem. Daí o capítulo 3, Perceba que numa carta faz todo sentido. O capítulo 3 é muito conhecido nosso. É um capítulo que todas as eleições de presbíteros, diáconos, eu leio com os irmãos, durante alguns meses. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém quer ensinar, coisa boa isso. Mas ele tem que ter algumas características. E aí vai ter as características, É necessário, portanto, que o bispo seja esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, e vai dar uma série de características no masculino. O que ele está fazendo? Está regulamentando quem é que vai ensinar na igreja. Não pode ser mulheres, então você tenha presbíteros para fazer isso. E ele tem que ser alguém que tem algumas características. Ele tem que ser isso, vai todas aquelas características conhecidas, né? E aí ele fala dos diáconos também. Então, o que Paulo está fazendo? Como que a igreja deve ser organizada, Timóteo? Dessa forma. Por que tem que fazer isso? Olha lá o capítulo 4. Porque ora expressamente nos mostra que haverá falsos profetas. Foi o texto que nós lemos. Porque nos últimos dias as pessoas vão ensinar coisas absurdas. Então você não pode deixar qualquer um ensinar. Tem que ser pessoas que estão dentro de uma certa característica. Então alguém diz, pastor, chegou alguém aí, você podia deixar ele dar uma palavra à igreja? Você conhece essa pessoa? Realmente o conhece, é pastor?
senão você traz um falso ensinamento para a igreja. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E aí Paulo então faz aquilo que eu já falei dos falsos profetas aí no capítulo 4, e a necessidade de Timóteo exercitar na piedade para isso. Olha lá o capítulo 5. Aí Paulo começa a ensinar a Timóteo como que ele lida com cada tipo de pessoa. Olha lá o capítulo 5. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Pensa, Timóteo é jovem, vai ter que chamar a atenção de alguém idoso. Não chega lá com orgulho e tal. Não, trate ele como se fosse seu pai. Ele precisa ser exortado. Você é pastor dele, você está ensinando ele está em caminho errado. Mas considere a idade que ele tem. Então, lide com essa forma. Ó. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta como um pai. Aos moços, como a irmãos. A mulheres idosas, como a mãe. As moças, como as irmãs. Com toda a pureza. E chama atenção para isso. Cuidado, né? Com toda a pureza. Você está lidando com mulheres novas, na mesma faixa etária sua. Exorte ela. Você tem que pastorear ela. Não é porque é mulher que você não vai chamar atenção, não vai aconselhar ela. Agora faça isso com toda a pureza. Com as viúvas na igreja, lembra que tinha a questão do feminismo que eu falei, gerou vários problemas, inclusive com um grupo de mulheres específicas, que eram as viúvas. Olha lá o verso 3. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. A gente precisa entender o contexto daquela época. Não existia a pensão por morte, como hoje tem. Hoje alguém morre, ele é um trabalhador, um contribuinte do INSS, ele deixa o direito a uma pensão que a esposa vai se sustentar com aquilo. Primeiro século não tem nada disso. E aí, morreu um irmão da igreja, e agora tem uma mulher lá que não tem como trabalhar, não tem trabalhos como é nos dias de hoje, para mulheres. E aí, quem vai sustentar essa mulher? São verdadeiramente viúvas. E Paulo vai orientar como que isso deve acontecer. Então é isso que Paulo está lidando aqui. Verso 4. Mas se alguma viúva tem filho ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Então ele diz, começa a catalogar aí. Porque a igreja tinha um monte de viúvas, e como é que a igreja sustentava todas elas? Paulo diz, algumas delas têm filhos ou netos que são da igreja. Ah, se tem, eles são os obrigados a sustentar elas. Porque eles têm que cuidar dos seus progenitores, senão eles têm negado a fé. Então, às vezes, a gente quer ajudar pessoas que é nosso dever individual ajudar. E a gente quer que a igreja ajude porque a gente não quer ajudar. Então, a responsabilidade precisa ser exercida, né? Verso 5, ó. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Porque tinha outras mulheres que estavam tendo várias relações com homens. Tinha vários namorados, não ficaram viúvas, mas estavam se relacionando com outras pessoas. Paulo está dizendo, ela está morta espiritualmente. Continuemos. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente, estou lendo o verso 8, dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Cuidado com isso. Se você não cuida daqueles que são seus familiares, próximo a você, você é pior que um descrente. Nós precisamos cuidar dos nossos pais, daqueles que vão ficando mais velhos, né? Não seja inscrita, olha lá a regra de Paulo, não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, no sentido de ter acolhido, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de boas obras. O histórico conta na hora da velhice. O histórico conta. Quem foi essa pessoa? Paulo está dizendo, essas que foram isso, vocês têm que cuidar.
mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornaram levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Estão trocando Cristo, né, e tendo vários relacionamentos. Além do mais, aprendam também a viver ociosas, vamos juntos? Andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Ele está dizendo, e elas ficam fazendo fofoca. Não tem marido para cuidar, não tem filho. O que elas fazem? Vão falar da vida dos outros. Ó, verso 14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Paulo está dizendo, eu quero que as viúvas mais novas se casem, ó. Criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Às vezes, tudo que você precisa para parar de perturbar é um marido que te dá trabalho. Verso 15, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúva em sua família, socorras, e não fique sobrecarregada a igreja. Vamos juntos agora? Para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, na mente do Paulo existe as verdadeiramente viúvas. E a gente não pode perder isso de vista. Não dá para você querer aplicar regras. Ah, tem que ter isso, pronto, resolve a igualdade, né? Não, Paulo está dizendo que cada indivíduo é cada indivíduo. E cada história vai pesar, se era uma verdadeira viúva, ou se é uma mulher que está se entregue aos prazeres, né? Verso 17, Paulo lida com a questão do dinheiro dos líderes, aqueles que vão continuar cuidando da igreja. Ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem, com especialidade que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amodestes o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não pode querer usar aquele argumento, em vez da gente pagar o pastor, aqueles que dedicam a pregação do Evangelho, a gente deveria cuidar dos necessitados. Paulo está dizendo, não, tem uma regra para cuidar dos necessitados. Muitas vezes é porque pessoas estão negligenciando. As verdadeiramente viúvas devem ser cuidadas, e os presbíteros merecem dobrados honorários, aqueles que se afadigam no trabalho, aqueles que ensinam. E aí Paulo vai caminhar na carta, falando como deve lidar com o presbítero. Verso 19, vamos rapidinho para a gente fechar. Não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Diz, pare com fofoca. Quer tratar alguma coisa com a liderança da igreja? Tá, então faça uma denúncia formal, 2 ou 3 testemunhas. Senão você não aceita, porque eles estão constantemente combatendo pessoas, falsos profetas. Então tem que ter prova para poder fazer esse processo. Verso 20, e quanto aos que vivem no pecado, né? São presbíteros, pastores, mas eles vivem no pecado. Quanto aos que vivem no pecado, vamos junto? Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então Timóteo, repreende eles na presença de todos. Apresentaram 2 ou 3 testemunhas, ele é um pecador, então você vai pegar ele e vai discipliná-lo, não tem o que fazer. É isso que ele está dizendo. Olha o versículo de número 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que ele está dizendo com isso? Não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém. O que é isso? Não ordene qualquer pessoa. Às vezes a gente fala, tem que ordenar mais presbítero, mais diáconos, não sei o quê. Cuidado, ordenar é você ordenar oficial à igreja, não é um qualquer. Ele não deve ser denunciado por senão 2 ou 3 testemunhas. Então, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém. Quando você vai ordenar alguém, que seja alguém que de fato demonstrou características. Não seja precipitado nisso, porque você vai se tornar cúmplice. Você está delegando a ele, dando a ele em nome de Deus uma autoridade, que ele é um falso profeta. Então Paulo está dizendo para isso. Verso 23, no meio disso tudo, que ele está dizendo, olha, combata os falsos profetas, não aceite as falsas viúvas, né, as viúvas que são viúvas coisa nenhuma, denuncie os presbíteros que estão vivendo em pecado, não aceite denúncia contra presbítero correto, senão por 2 ou 3 testemunhas. Diante disso tudo, olha o que ele fala, verso 23, vamos juntos? Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades.
o Augusto Nicodemos, ele diz assim, não tem jeito, né? Se Timóteo vai lidar com tudo isso, haja estômago, vai dar gastrite, aí vai passar mal. Aí Paulo já está antecipando e dizendo, já que você está enfrentando isso tudo, beba um pouquinho de vinho com água aí, por suas dores do estômago, porque você vai ficar mal, seu corpo vai sofrer. E aí ele termina dizendo dos senhores e escravos, daqueles que amam a riqueza, no capítulo 6, e ele vai dizer, exorta os ricos, que sejam prósperos a ajudar e tudo mais. Então essa é uma carta bem curta, mas com uma eclesiologia muito profunda. Ela ensina como que a igreja deve viver, por ser coluna e baluarte da verdade. E como que o jovem Timóteo precisa pastorear no meio disso tudo. Então toma um pouco de vinho com água, por só causa das suas constantes enfermidades. Timóteo é alguém que vivia enfermo, né? Vivia enfermo. O vinho e água aí é uma ideia de tentar melhorar, né, o estômago dele, essas questões. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Deus, obrigado porque a igreja é coluna e baluarte da verdade, e por isso a verdade continua ecoando no mundo há mais de 2000 anos. Abençoe que nós, no nosso tempo, sejamos fiéis ao chamado que o Senhor nos deu, para que a Tua palavra alcance os mais diferentes lugares, e que nós tenhamos ousadia para anunciar a verdade, e de forma como o Senhor mesmo instrui. Nos faça sermos como Timóteo, aprendizes da forma como a igreja deve viver. Oramos em nome de Jesus. Amém.